Esse é mais um episódio do Papo de Gestor. Aqui o papo é vendas. Eu sou César Raposo, apaixonado por vendas, e eu tô aqui hoje para falar para vocês e trazer toda a experiência que eu adquiri ao longo dos 20 anos trabalhando em vendas em grandes multinacionais. Tive acesso aí a conhecimentos que são usados pelas grandes corporações ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. São conceitos atuais de vendas que eu trago aqui para dividir com vocês tudo o que eu acumulei de experiência, como acompanhar as minhas metas de vendas. E aí é importante fazer aquela reflexão, aonde eu estou? Por quê? Porque se eu estou já no meio do segundo semestre, aonde que mais ou menos, conforme as minhas metas, os meus objetivos de vendas que eu tenho no ano, eu sei mais ou menos aonde que eu deveria estar. Então essa é a ideia de trocar essas informações com vocês hoje, para ver, né, e como que você pode controlar essas suas metas de vendas, esses teus objetivos. Existem ferramentas super simples que dá pra gente brincar, existem ferramentas mais sofisticadas, mais complexas, enfim, tem para tudo quanto é gosto. O importante é você se dar bem com a ferramenta, tem que ser uma ferramenta que funcione. Uns pode ser até o papel, a agenda, né? Aquela velha agenda que o cara vai controlando ali mês a mês, o cara vai fazendo o fechamento dos pedidos dele, enfim. O cara tem uma série de possibilidades de poder fazer esse controle. O importante é ter o controle, o importante é você saber aonde que você está dentro do ano e dentro do teu processo de vendas, como que estão os teus números. Ou seja, eu vou fazer um link rapidinho, né, do Excel com o Power BI e mostrar para vocês ali como é possível construir um dashboard e fazer o controle das suas metas de uma forma muito rápida e de uma forma muito simples, tá ok? Então eu vou chegar aqui numa planilha de Excel de uma forma bem simples. Eu vou colocar aqui uma coluna como sendo a minha meta de vendas, tá? Ou seja, eu tenho uma meta, vamos chamar aqui meta vendas. Então, beleza, eu tenho aqui a meta de vendas anual de 12 milhões. Então, o primeiro exercício que eu preciso fazer aqui, né, quando eu penso, eu tenho uma meta de 12 milhões, é uma meta grande. O que é isso aqui? É a meta do ano, né? É a minha meta do ano, 12 milhões. Então, o primeiro ponto que eu preciso fazer, para ter uma ideia, eu preciso calcular aqui quanto que vai ser a minha meta. Quem que é a meta do trimestre? É basicamente a minha meta do ano dividido por 4. Aqui eu estou desconsiderando qualquer efeito de sazonalidade, qualquer coisa que tenha particularidade do teu negócio, não está entrando nessa conta. Aqui eu vou fazer uma matemática linear de forma com que o exercício ele fique lúdico. Então eu consegui definir minha meta trimestral, que é uma meta de 3 milhões de reais, e aí eu vou definir a minha meta mensal. E aí qual que é a minha meta mensal? A minha meta mensal, ela pode ser tanto a minha meta anual dividido por 12, ou como ela pode ser a minha meta trimestral dividido por 3. Aí fica a critério do freguês, aí você faz da forma que para você fique mais fácil de você entender, né? Ou seja, sai de uma meta grande, fracionei ela em uma meta menor, que são as metas trimestrais, e agora eu fracionei numa meta menor ainda, que são as minhas metas mensais. E se eu quiser, eu posso ir num outro nível, eu posso colocar aqui, meta semanal. Se eu dividir por semana, eu vou ter aqui que eu preciso fazer 230 mil reais por semana de venda. E aí, se você quiser descer para o dia, ok, fica a teu critério. Eu acho que a gente não precisa ir nesse nível de detalhe. Isso serve para você controlar qualquer meta, qualquer objetivo. Pode ser um objetivo de carreira, pode ser um objetivo de vendas, enfim, pode ser o que você quiser. Fica ao teu critério realmente aqui. O que eu quero ensinar é uma forma de controle, uma forma com que você pode realmente estar aí, firme do que você está fazendo, ter uma visão clara aonde que você está no jogo, né? É isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui. Então, beleza. Então, basicamente, tem aqui a meta definida, a meta mensal, a meta trimestral, tudo definida. Agora eu preciso partir para que eu possa ter um controle disso daí. Então, para poder funcionar isso aqui no Power BI direitinho, o que eu vou fazer? Eu preciso dizer para o Power BI, tá, essas aqui são as minhas metas e agora eu preciso dizer o quanto que eu entreguei dessas metas respectivamente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra sheet aqui do lado, só para ficar mais fácil da gente entender. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer aqui para o Power BI que eu tenho uma meta
mensal, vou fazer esse controle mensal, não vou fazer semanal. Mensal vai ficar melhor. Vou fazer a meta mensal. Meta mensal, deixa eu ver, diminuiu de novo, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom para que vocês possam enxergar. Eu tô fazendo dessa forma aqui agora, por quê? Porque o Power BI ele precisa ter uma formatação específica para ele poder entender as informações, senão ele pode se perder de alguma forma. E aqui eu vou colocar aqui, ó, o mês que corresponde àquela meta. Ou seja, aqui vai ser o dia 1º de janeiro de 2021. Resumindo, o que eu estou dizendo pro Excel aqui? Eu estou colocando a linha do tempo para ele saber o que está acontecendo, ou melhor, quando está acontecendo o que em relação às minhas metas e ao atingimento dessas minhas metas aí. Então é basicamente isso que eu estou falando para o Power BI. Então eu preciso entregar para ele uma relação, uma referência de tempo, e eu preciso entregar para ele uma referência de meta, e eu preciso dizer para ele contra o que ele vai fazer essa comparação dessa meta. Simples assim, não tem muito estresse não. Aqui é um exercício bem simples, não requer prática, tampouco habilidade. E aí, enfim, aqui eu já defini qual que é a minha meta mensal, né? Peguei lá minha meta anual, dividi por 3, depois eu peguei minha meta mensal, ou seja, minha meta mensal é uma meta de R$1 milhão por mês. Então aqui eu vou jogar ela. Então o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que eu tenho uma meta de R$1 milhão por mês. É isso basicamente que eu estou dizendo aqui pro Power BI. Eu vou dizer pro Power BI ainda, né? Eu estou montando só no formato que o Power BI vai entender melhor a minha informação. Aí eu vou garantir só que esses dados aqui estejam no formato correto. Eu consigo fazer isso dentro do Power BI também, mas eu acho que é melhor fazer aqui dentro do Excel. Eu acho que fica mais fácil, já até reconheceu que é data. Tá, eu tenho a meta. E aí o que eu preciso dizer pro Power BI também é quanto que eu já entreguei. Então aqui eu vou chamar de realizado. Realizado. Eu vou colocar aqui, ó, vamos supor que no mês no mês de janeiro é o mês mais fraco, né? Vamos falar assim, aí tá, eu tomei pau aqui, eu não consegui fazer o meu número. Então eu entreguei R$700 mil. Aí eu posso fazer inclusive aqui, ó, um gap, por exemplo, né? Posso fazer aqui um gap mensal. Tem uma meta grande anual, divido em trimestre, divido no mês, jogo aqui no Excel, né? Jogo ela desse jeito, e aí eu vou controlando agora aqui, dizendo para quanto que eu fiz em cada mês, né? Eu vou fazendo isso, e aí depois eu vou transportar isso de uma forma gráfica, para que você possa ter um dashboard, para que você consiga, de uma forma mais fácil, enxergar e entender realmente como está a tua situação. Então aqui, ó, eu entreguei 700 mil, aí aqui em fevereiro, graças a Deus, não teve carnaval, então você conseguiu superar sua meta em um pouquinho só, não muito, passou aí 1 milhão e 100 na verdade, né? Passou um pouquinho a tua meta. Aí no mês 3 você foi bem, você fez 160. E agora no mês 4 você fez 988. Ficou muito perto da tua meta. Vamos imaginar que essa aqui foi a tua realidade, essa aqui é a tua situação até o momento, né? Mês 5 tá rolando, e aí vamos supor que aqui você já vendeu R$390 mil. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma conta aqui de gap, só para a gente ter uma ideia do gap mensal, ou seja, nesse mês ficou faltando 300 mil, aí 988, 12, sobrou 12 mil, sobrou 610 mil aqui, maravilha. E aí o gap anual, o que vai ser? O gap anual vai ser sempre a somatória, né? Ou seja, em janeiro eu vou ter isso aqui, em fevereiro eu vou ter esse cara menos esse cara daqui. Faltou 300 mil em janeiro, aí agora em fevereiro sobrou 10 mil, caiu meu gap para 290 pau. E aí aqui sobrou 160 pau, aí meu gap diminuiu para 130, aí aqui sobrou, ou melhor, faltou 12, subiu para 142, e aqui, se eu considerar, ainda está faltando 610 mil, né, no mês, ainda me faltam 752 mil para eu entregar até o final do mês, tá? Então aqui que começa a brincadeira legal, né? Aqui você pode fazer um outro exercício que você pode pegar aqui, inclusive, e medir o teu gap no final do período. É isso que eu acho que é interessante fazer. Você medir aqui o gap no final do teu período,
Ou seja, o que essa informação aqui lá traz para você? Que te falta ainda para fechar o semestre, né? Faltam 1.752.000 se você quiser fechar em cima da tua meta. Ou seja, aqui eu já tenho algumas informações que eu consigo trabalhar para que eu possa agora aí levar esses dados todos aqui para o meu Power BI. Ou seja, para eu bater a meta do ano, tá me faltando 7.752.000. Aqui eu vou preencher só com zero, nem precisa preencher, mas tudo bem. Vou preencher só com zero, maravilha. Então tá aqui, ou seja, eu tenho informação do mês, tenho informação da minha meta, e aí eu tenho o que foi realizado, e eu aproveitei e fiz aqui um cálculo de gap, só para a gente ter uma ideia. Depois disso aqui, você pode explodir por produto, você pode explodir por exemplo, você atende várias empresas dentro de uma mesma empresa. Você pode segmentar por divisão, por subdivisão, enfim. Você consegue segmentar esses números por segmento de mercado, por canal que você chega até o end user, enfim. Tem uma série de maneiras que você pode fazer essa brincadeira aqui, tá ok? Aí o que eu vou fazer agora, né? Isso que é importante vocês prestarem atenção. Eu vou salvar a planilha, ela já está salva no meu computador. Então eu preciso fechar agora para poder fazer a importação para o Power BI. Eu preciso fechar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui a minha planilha. Fechei. E aqui já está por trás o meu Power BI. E aí eu vou vir aqui, importar dados do Excel. Vou jogar aqui os dados do Excel. E aí eu vou pegar aquele arquivo de Excel exatamente aonde eu salvei. Aí o que eu fiz, né? Eu busquei... Diz pro BI, ó, busque o arquivo na pasta que eu salvei ele lá. Chamei o arquivo aqui para dentro e aí automaticamente ele me traz aqui as opções das sheets que eu tenho dentro daquele Excel, né, daquela planilha. E aqui eu estou pegando agora aqui a sheet 2, que é onde tem as informações que eu estou trabalhando aqui das minhas metas e dos meus atingimentos, ok? E aí, olha que interessante. Aqui ele já me trouxe o mês. Aparentemente ele reconheceu o mês como data e me trouxe aqui todos os outros dados. E aí antes de importar ele, né, para dentro do Power BI para eu começar a gerar o meu dashboard, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esses dados. Então eu clico aqui em transformar dados. Nessa coluna do mês, aqui realmente é data. Ele está entendendo já que isso aqui é data. Aí a meta mensal ele está entendendo como número inteiro. Eu vou dizer para ele que isso aqui basicamente é um número decimal fixo. Eu vou colocar ele com esse cifrãozinho aqui e vou falar para ele substituir a etapa aqui, não tem problema. O realizado também eu vou colocar no decimal fixo. Aí aqui o gap também eu vou jogar tudo para agora para decimal fixo, que é a informação que eu tenho aqui. Beleza, né? O que eu disse para o BI? Falei, olha BI, essas colunas aqui entenda como número, como dinheiro, e agora essa outra coluna que é data, leia ela para mim como data. Beleza. Aí eu mando ali carregar o arquivo e aí ele vai jogar agora toda essa informação dessa planilha para dentro do Power BI. Aqui eu tenho, né, ele criou aqui a Sheet 2, né, ele criou a Sheet 2 bonitinha. E aí agora eu vou começar a brincar, ou seja, eu tenho aqui nessa coluna campos, são todos os meus dados que eu tenho, aqueles dados que eu criei lá na planilha no Excel. Ou seja, minhas metas e os meus atingimentos estão todos aqui nessa parte aqui de campos. Essas informações elas foram transportadas todas para cá. E no campo de visualização é onde eu vou escolher qual dashboard que eu quero interagir, qual dashboard que eu quero usar para poder fazer essa análise que eu estou propondo aqui para vocês. Então, o que eu quero ver em primeiro ponto? Eu quero entender quanto que é a minha meta mensal, né? Vamos fazer aqui, eu vou criar aqui um gráfico, então eu vou escolher aqui que gráfico que eu quero. Eu vou pegar aqui um gráfico de linha, por exemplo. Ele já jogou o elemento, o gráfico de linha aqui para a tela. Aí dentro desse gráfico eu vou vir aqui e vou dizer para ele, olha, eu vou clicar aqui no mês, né, que é a data, e vou jogar ele. Provavelmente ele vai jogar o mês aqui para o eixo X. Ainda não vai aparecer nada porque eu só joguei o eixo X, ou seja, eu joguei o tempo, ele não apareceu nada aqui ainda. Eu preciso dizer para ele o que é que eu quero ver neste tempo. E aí aqui eu vou botar, por exemplo, a minha meta mensal. Eu tenho aqui uma ferramenta que ela expande aqui o gráfico. Se eu descer um nível nela, ele vai jogar a minha meta por
trimestre, ou seja, eu tenho uma meta aqui de 3 milhões por trimestre. É isso que ele está me dizendo aqui. E se eu descer mais um nível, ele vai me mostrar a minha meta mensal, ou seja, aqui 1 milhão é o que eu tenho de meta até então por mês, definida aqui, ou seja, ele traçou a curva que eu preciso aqui. Se eu quiser, por exemplo, adicionar o meu atingimento no Power BI, eu posso trocar o gráfico, por exemplo, né? Aqui eu estou com um gráfico de linhas simples, eu vou trocar por um gráfico de linhas e também tem a coluna, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu cliquei aqui, troquei o tipo de gráfico e aí ele jogou a informação da meta para a coluna. E aí olha o que eu vou fazer, olha como que é simples mexer aqui. Eu vou pegar aqui os valores que estão na coluna, eu vou transformar ela em linha. Então eu vou pegar esse dado aqui, só arrasto e jogo ele aqui para o valor de linha. Dá uma olhada. Ele voltou novamente com a informação da minha meta em forma de linha. E agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou colocar o que eu realizei em forma de coluna. Ou seja, de uma forma bem rápida, eu já consigo enxergar aqui o quanto que eu tenho de meta a cada mês. Né? Ou seja, o quanto que eu tenho de meta não, né? O quanto que eu atingi. Ou seja, para você olhar o gráfico dessa forma, fica muito mais fácil de você entender, né, o que está acontecendo, como que você está em relação à tua meta. Né? O que eu fiz aqui então? Eu disse para ele, criei ali uma meta e pude olhar agora os meses que eu atingi e os meses que eu não atingi. Ou seja, de uma forma muito simples, muito rápida, eu consegui fazer esse tipo de análise aqui. Aí eu vou diminuir ele um pouquinho, né, só para deixar ele de lado. Eu vou mostrar um outro tipo de cálculo que dá para fazer aqui dentro do BI. Vamos tentar mostrar essa mesma informação, só que agora de forma acumulada. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui de uma forma rápida, tá? Eu tenho aqui a possibilidade de incluir, criar uma medida aqui. Eu vou criar uma medida rápida. Então o que eu vou dizer para o BI? Né? Aqui é como se fosse no Excel, como se fosse fazer agora uma fórmula. Como se fosse fazer uma fórmula no Excel. Aí eu vou selecionar aqui o método de cálculo e eu vou lá embaixo. Embaixo não, na verdade vai estar aqui no meio. Ó, inteligência de dado temporal. Aí eu vou falar aqui, ó, total do ano até a data. Aí eu pego aqui, ó, total do ano até a data. Aí eu vou mostrar para ele qual que é o valor base. Ou seja, eu vou pegar a meta, vou mostrar para ele aqui, ó. Vou falar para ele que a meta é o meu valor base, a minha meta mensal. Ele já pegou aqui, maravilha. E aí eu vou colocar aqui a coluna de data, né, que eu tenho aqui de mês. Ou seja, no campo data eu vou inserir a minha coluna de data que eu já tinha feito lá no Excel. E aqui no campo valor base eu vou colocar o valor da minha meta. Aí vamos ver o que acontece. Ele vai criar aqui um novo campo. Ele criou agora aqui um campo chamado meta mensal YTD, que deve ser de Year to Date. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver se funcionou. Eu vou pegar o mesmo gráfico. Peguei o mesmo gráfico. Aí no eixo X eu vou colocar a data ali da mesma forma. Ele já entendeu ali que é de data que eu estou falando. E eu vou pegar, ao invés de colocar agora a minha meta mensal, eu coloquei agora a meta acumulada. Vamos ver o que é que acontece. Só que ele colocou como coluna, eu vou mandar ele colocar como linha, porque no outro gráfico eu estou olhando a minha meta como linha. Olha como que mudou a brincadeira, né? Ou seja, agora ele passou a fazer uma análise da minha meta acumulada durante o ano. E aí se eu descer mais um nível, eu consigo enxergar ela mês a mês. E aí para eu poder fazer a mesma análise e colocar, né, eu preciso pegar essa informação que eu tenho aqui, o realizado por mês, eu também vou ter que criar uma medida rápida. Vou vir aqui de novo, medida rápida, aí vou pegar de novo inteligência de dados temporais, total do ano até a data, aí coluna de mês, jogo na data, e aí agora eu vou pegar quem? Eu vou pegar o meu realizado, que é o quanto que eu realizei a cada mês, e agora o Power BI ele vai somar cada mês e vai me entregar isso também de forma acumulada, e ele já criou uma medida aqui chamada realizado YTD, que é o Year to Date, é uma sigla em inglês. E aí cliquei aqui, ó que bonitinho, ó. Ele já vem trazendo aqui, ó, mês a mês, eu já consigo enxergar direitinho como que eu tô em relação à minha meta, né? Ou seja, ele manteve aqui, né, para os meses que eu ainda não tive resultado,
né, que é o, por exemplo, aqui, maio, junho, julho, enfim. Isso aqui ele está mantendo o valor do último período que eu tenho de medição aqui, que é maio. Ou seja, de uma forma muito rápida você consegue fazer esse tipo de análise temporal. E isso é muito poderoso, porque com isso aqui você consegue ter uma ideia exata de como que está a tua situação. E aí você pode fazer o mesmo vamos fazer uma análise de gap, por exemplo, né? O que eu consigo fazer? Eu consigo trazer ainda aqui, dentro desse mesmo gráfico, o gap que está ficando por mês. Quer ver? Deixa eu só clicar aqui no gap, ó. Gap mensal. Cliquei aqui, ó, dá uma olhada. Ó, o que ele faz com esse gráfico, né? Deixa eu aumentar ele aqui um pouco para vocês enxergarem. Né? O gap aqui. Eu vou fazer o seguinte também, tá? Para ficar melhor a nossa análise, o que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro. Isso também é extremamente poderoso dentro do Power BI. Eu vou pegar aqui, tá vendo aqui o mês? Eu vou pegar aqui, ó, tô abrindo a hierarquia de dados, eu vou pegar aqui só o mês. Só o mês certinho, eu vou jogar ele aqui dentro da minha área de dashboard e vou clicar nesse elemento segmentação de dados. Pum, cliquei nesse cara. Olha o que aconteceu, ele me criou um filtro de mês aqui que vai me ajudar com as minhas análises. Cliquei aqui no suspense só para ele ficar mais bonitinho. Aí aqui é só, acho que vou ter que mudar uma formatação rápida aqui na parte de controle e seleção. Isso aqui eu só fiz uma formatação aqui no pincelzinho. Aí o que eu vou mandar ele buscar aqui? Eu vou mandar buscar só janeiro, fevereiro, março, abril, que é onde eu tenho dado conclusivo, vamos falar assim. Aí o que ele fez, né? Na hora que eu filtrei no campo aqui em cima, ele já aplicou o filtro para todos os elementos gráficos que eu tenho no meu dashboard. Aí eu consigo ver aqui, ou seja, ó, em janeiro eu tive um gap de 300 mil reais. Eu entreguei 700 contra uma meta de 1 milhão. Ou seja, se eu pegar esse azul escuro e colocar ele em cima desse azul claro, eu vou bater a minha meta. Ou seja, é o que eu fiz e o que faltou. É uma comparação. E se você quiser, por exemplo, colocar os dados aqui, ó, eu cliquei aqui no elemento gráfico, eu vou vir aqui, rótulo de dados, vou habilitar e ele já vai aparecer os valores ali disponíveis para que eu tenha uma análise um pouco mais fácil, um pouco melhor, um pouco mais simples de fazer. Então, aqui eu consigo fazer essa análise de uma forma muito simples. Eu consigo ver como que está a questão do gap ao longo do tempo. Eu consigo fazer isso também de forma temporal? Sim, consigo. Deixa eu jogar ele agora aqui junto com o valor de coluna. Vamos ver o que acontece. Aqui ele funcionou do jeito que eu queria. Ou seja, eu tinha um gap maior ali em janeiro e ele veio descendo, ou seja, o meu gap está diminuindo conforme o tempo está passando. Se eu abrir o filtro, por exemplo, e deixar os meses do ano rolar, o meu gap ele aumenta. Ou seja, eu abri o filtro, deixei até dezembro agora. Olha o que aconteceu com o meu gráfico aqui. Ele, basicamente, o gap ele foi aumentando mês a mês. A cada mês o gap aqui, que é a barra azul escuro, ela está crescendo, né? Ou seja, aqui eu consigo de uma forma visual, uma forma muito clara, enxergar como que está a minha situação. Ou seja, se eu pegar aqui, né, olhar minha situação até abril, agora eu vou tirar o gap daqui para não poluir muito o visual, né? Vamos olhar só a minha situação de vendas, tá? Então eu deveria ter até o final de abril um total de 4 milhões. Deixa eu colocar o rótulo de dados aqui também para ficar mais fácil para a gente analisar. Eu deveria ter ali, ó, 4 milhões de meta e eu tenho 3.900, ou seja, está me faltando um pouco de dinheiro aqui nessa conta. Se eu colocar o mês de maio, né, para olhar o meu período, ou seja, ó, eu preciso chegar em 5 milhões, eu tenho só 4 milhões e 200 registrado. Se eu abrir para olhar o mês de junho, eu vou ter aqui o gap de 1 milhão e 800, que eu sei que é o valor que eu preciso fazer para poder entregar isso ao final do período. Porque se eu não entregar essa diferença, o que vai acontecer? Provavelmente a minha meta para o decorrer do ano vai começar a acumular e vai ficar cada vez mais difícil de atingir as minhas metas de vendas. Ou seja, isso aqui ele serve para você ir acompanhando a tua meta de forma dinâmica. O interessante é que se você quiser analisar um período isolado, você consegue. Se você clicar aqui em fevereiro, ele vai buscar no outro gráfico só o mês de fevereiro também.
Ele deixou ali destacado, né, o mês de fevereiro. Se você quiser olhar o mês de maio, você clicou aqui, no mês de maio ele vai deixar em destaque no teu outro gráfico da esquerda. E se você fizer a mesma coisa aqui, o inverso também é verdadeiro, né? Se você quiser analisar esse mês aqui que eu tive uma recuperação de 160 mil reais, eu consigo enxergar aqui no meu outro gráfico do lado o efeito disso daí. Ou seja, isso aqui também serve para você controlar as suas comissões de vendas, né? Se você é um vendedor de trabalho comissionado, tem lá você sabe que o teu custo, vamos falar assim, a gente pode fazer uma conta inversa. O meu custo de vida eu preciso receber ao final do período, ali ao final do mês, no mínimo 6 mil reais. Ok. E aqui dá pra gente fazer a conta inversa. Para que eu receba 6 mil reais, quanto que eu vou ter que gerar de venda? Baseado no acordo, no meu contrato de trabalho, que eu tenho lá um percentual de comissão. E você sabendo o seu percentual de comissão, sabendo quanto que você precisa ter lá, que você já sabe o teu custo, você consegue calcular o quanto que você precisa vender de um determinado produto ou de um determinado serviço, enfim. E você consegue, por exemplo, o meu custo de vida é 6 mil reais. Só que com 6 mil reais eu vou empatar o jogo. Aí não me interessa. Eu preciso, além de pagar as minhas contas, eu quero poder ter um gasto a mais ali, de um conforto. Preciso guardar ali pelo menos 500 reais aí na minha reserva de emergência. E também gostaria de poder pagar um plano de previdência privada e eu vou precisar de mais 1.000 reais. Mais o teu 6 mil, mais o 1.000, mais os 500, vai dar 7.500 reais. Para 7.500 reais, qual que é a conta que você precisa fazer para poder vender, né, de que produto, às vezes, dependendo do desconto, dependendo do canal de vendas, dependendo de qual que é a regra do jogo dentro da tua empresa. Isso que é importante entender. Pega a regra do jogo e recalcula isso de trás para frente. E você vai chegar lá no número de vendas que você precisa atingir no final do período. Ou seja, para que eu garanta R$ 7.500, eu preciso vender, sei lá, 1 milhão por mês, por exemplo, né? Dependendo do teu nível de comissão, isso pode ser factível ou não. Aí é você que vai ter que fazer essas contas aí de trás para frente, mas funciona. Ou seja, o que eu quero dizer? Quer ganhar quanto? Quer ganhar 10 mil reais por mês? Quer ganhar 15? Qual que é o teu número? Ponha ele e faça a conta, né, de acordo com a regra do jogo na tua organização para verificar a viabilidade de você poder atingir esse nível que você quer. E aí você começa a pensar estratégias, tá? Eu vendendo com os clientes que eu tenho hoje, eu não consigo. O que eu posso fazer? Eu posso repensar minha carteira, eu posso buscar clientes que tenham potencial de venda maior, eu posso buscar clientes que tenham potencial de mix de produto, eu posso agregar mais produtos nessa minha cesta, que eu vou num único cliente e esse cara tem um potencial maior para comprar mais de mim, mais produtos, mais derivações daquilo que eu vendo. É esse que é o grande ponto, porque daí aí você começa a otimizar o teu esforço. Por quê? Uma vez que você concentra energia em um canal, em um cliente, e dentro desse cliente que você já está indo lá para vender o produto A, é muito mais fácil se você conseguir vender o produto B, o produto C, para esse mesmo cliente, uma vez que você já está lá. Imagina que você vai para um cliente que você pega até avião para poder chegar no teu cliente. E aí você chega lá no teu cliente e só vende o teu produto A, e o produto B, e o produto C, e os serviços que você pode fazer. E o que mais que você pode agregar para otimizar aquela tua visita, te otimizar aquela tua venda. É esse que é o grande segredo no mercado de vendas. E vocês, né, que principalmente se trabalham no sistema de comissão, quais são os produtos que dão as comissões mais altas? É um ponto para você olhar. Qual que é a regra para ganhar a comissão máxima? Tem empresas que remuneram o vendedor ou profissional de vendas de acordo com a quantidade de desconto que esse cara concede. Ou seja, quanto mais desconto eu dou, menos comissão eu tenho. Esse é um modelo que eu gosto bastante. Eu acho que é interessante para ambas as partes ali, né? Tanto para a empresa que contrata o vendedor quanto para o vendedor. Então eu acho que isso traz um elo, né? Faz um elo positivo, né? De crescimento. Existem empresas que pagam comissão, por exemplo, pelo valor da venda. Enfim, cada empresa tem a sua regra, cada empresa tem a sua circunstância. Ou seja, o que você precisa entender é a regra do jogo dentro da tua empresa. Como que funciona?
faz a conta de trás para frente, vê a viabilidade de você poder atingir essa meta, esse objetivo que você deseja. Quando eu mostrei o Power BI dentro da organização, foi algo parecido quando eu cheguei com um iPhone no Brasil. Minha irmã, a Cristiana, ela foi viajar para os Estados Unidos e ela trouxe um iPhone, mas não tinha no Brasil na época, não tinha. Eu lembro que para rodar no Brasil tinha que fazer até uns hacks lá de software para poder o chip funcionar e tal. E quando as pessoas viram aquele iPhone, elas ficavam alucinadas. Falavam, cacete, que celular é esse? Que você vira a tela, ele vira junto, você faz assim com o dedo, dá zoom. Era um negócio impressionante. E quando eu levei esse modelo e comecei a mostrar as minhas análises, o que eu estava fazendo dentro da ferramenta do Power BI, um negócio incrível aconteceu, porque as pessoas todas passam a olhar e ficam interessadas. Falam, caraca, como que esse cara consegue fazer isso? E isso ele vai trabalhando a tua imagem como autoridade, ela vai trabalhando o teu respeito dentro da organização, e isso acaba te promovendo, isso acaba trazendo para você aquele conceito de admiração, de respeito, que as pessoas falam, porra, cara, esse cara sabe o que ele tá falando, esse cara domina, esse cara tem um controle fora de série. E aí imagina quando surgir uma posição gerencial, quando surgir uma posição de maior peso dentro da organização, para quem que os caras vão olhar? Porque a empresa é um negócio seguinte, né? Normalmente, né, o teu salário, a tua remuneração, ela está associada com a tua responsabilidade dentro da empresa. Quanto mais responsabilidade, maior teu salário, maior o risco do negócio em si. Na hora que um cara escolhe uma pessoa para tomar conta do dinheiro dela, quem que você acha que eles vão escolher? Um cara que domina a ferramenta, que domina a analítica, que tem um pensamento sistêmico, um cara que consegue demonstrar e rastrear aonde, né, que você está dentro de um determinado período, como que está o controle das tuas metas, como que está a tua gestão financeira. Você pode ter certeza que os caras vão olhar para essas pessoas que têm uma capacidade analítica diferenciada. É esse cara que vai subir na organização, é esse cara que vai ser promovido, é esse cara que vai romper a barreira dos 2 dígitos, vai ganhar mais de 10 pau, vai ganhar mais de 15 pau por mês. São essas pessoas que vão ganhar campo, que vão ganhar destaque quando você começar realmente a trilhar um caminho de sucesso dentro da tua organização. Isso que eu fiz hoje na aula aqui foi só uma pequena demonstração do potencial da ferramenta. Ou seja, com o Excel e um Power BI eu faço um dashboard de vendas fantástico. Com 2 ferramentas, o Excel não é gratuito, mas o Power BI ele é gratuito. Eu consigo fazer uma analítica espetacular, ou seja, mesmo sem ter um CRM. Se a minha empresa não me disponibiliza um CRM, não tem desculpa para você não controlar as tuas metas, não controlar as tuas vendas, né? Se a tua empresa não prover recurso, o que é que você vai fazer com aquilo que você tem? Acho que esse que é o grande desafio, é fazer o melhor que você pode com os recursos que estão disponíveis. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês? Uma planilha em Excel, um pouco, né, de raciocínio crítico, você cria gráficos, você cria um dashboard de vendas poderosíssimo, né? E aí o céu é o limite, porque a questão de analítica, de comparação que você pode fazer aqui dentro do Power BI, ele é algo que não tem limite. Ele vai aqui realmente dentro da tua cabeça, o quanto que você consegue ir a fundo e esmiuçar essas análises e abranger cada vez mais e entender cada vez mais o porquê do teu sucesso ou o porquê do teu insucesso.